O Cosme esteve conosco ontem falando sobre o livro A Gênese, né? Cosme, professor Cosme, muito bacana, tem iniciativas muito interessantes, né? Ele já se dedica, né, como escritor, palestrante, estudioso da ciência e filosofia espíritas baseadas em Allan Kardec há mais de 30 anos. Ele é idealizador do IDEAC, né, que é o Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec, da Kardecpédia, uma plataforma online multilingüe e gratuita para o estudo das obras de Kardec, e também do Kardec Play. Ele é autor de materiais educacionais e sites espíritas, CDs, DVDs, seminários, palestras e debates. É autor de publicações espíritas e dos livros que vem ajudando milhares de pessoas a estudar mais e melhor a obra codificada de Kardec. Então, Cosme já está com a gente aqui. Vou convidá-lo para falar um pouco sobre o livro O Céu e o Inferno. Bom dia. Professor Cosme, Tudo bem? bom dia. Tudo muito bem, graças a Deus. Uma alegria estarmos novamente aqui nesse segundo encontro espírita do sul de Minas. É uma alegria estar aí com vocês e parabenizar novamente pela iniciativa e agradecer aí a todos os colaboradores de vocês, a toda a equipe que tem mantido o evento aí de alta qualidade. Muito obrigado. Então vamos lá, gente, conversar um pouco com vocês sobre essa obra admirável de Allan Kardec, O Céu e o Inferno. E o título completo, que é O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Isso é algo muito importante, esse título completo, porque o que Allan Kardec vai tratar nesta obra é da justiça divina segundo o Espiritismo. É muito importante esclarecer, porque há uma diferença entre justiça divina e a virtude da justiça, quando a gente recomenda, e os Espíritos recomendam, como o primeiro dever do homem é o dever de justiça. Por isso, a 10ª lei moral, proposta em O Livro dos Espíritos, trata da justiça, do amor e da caridade. A justiça em primeiro. O primeiro dever do homem é ser justo, cuja definição pode ser sintetizada na frase de Jesus: queira cada um para o outro o que deseja para si próprio. Esta é a virtude da justiça que cabe a cada um de nós colocar em prática. Agora, a justiça divina é outra coisa. É Deus quem aplica a justiça divina. A justiça divina vai ser sintetizada por Kardec também numa outra frase de Jesus: a cada um segundo as suas obras. Então, veja, a justiça divina é a justiça que Deus aplica. E Deus é sempre justo. Embora nós, homens, podemos não praticar a virtude da justiça. A gente pode ser injusto, e muitas vezes é injusto. Mas mesmo quando nós somos injustos, Deus é sempre justo. Então, Deus dá a cada um segundo as suas obras, sempre. Embora nem sempre a gente dá aos outros aquilo que a gente gostaria de receber. Ou seja, nem sempre a gente é justo, embora Deus seja sempre justo. Então, a obra Céu e Inferno, Allan Kardec vai tratar da justiça divina, não da virtude da justiça, que ele trata na obra o Livro dos Espíritos, aí na parte 3ª das leis morais, como também vai tratar lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, primeiramente, é importante estabelecer essa diferença para a gente saber exatamente o que vamos encontrar na obra. O que vamos encontrar é a justiça divina, de que maneira ela acontece, como ela se dá. Allan Kardec vai dividir essa obra admirável em 2 grandes partes. Na primeira parte, ele chama de doutrina. A segunda parte, ele chama de exemplos. Nessa primeira parte, o que ele vai fazer? Ele mesmo explica na página de rosto da obra O Céu e o Inferno. Quem quiser pode abrir lá na página de rosto, vai ver a explicação que Kardec dá. O que ele vai fazer nessa parte doutrina? Ele vai fazer o exame comparado das diversas doutrinas acerca da vida futura.
Sobre que aspecto? As diversas doutrinas sobre o céu, sobre o inferno, sobre o purgatório, sobre os anjos e demônios, sobre as penas e recompensas futuras. Então, ele vai tratar da temática que discute o que acontece com o homem após a morte do corpo. E Kardec vai além, não apenas após a morte, muito tempo depois, mas desde o momento da passagem, desde o momento em que a morte aconteceu. O que ocorre com a alma? Então, nesta primeira parte, doutrina, ele vai apresentar a posição das diversas doutrinas espiritualistas e vai comparar com a visão espírita, mostrando a grandeza da visão espírita quando comparada com as outras visões. E vai mostrar mais ainda que esta visão espírita decorre das experiências mediúnicas. Não é algo especulativo que alguém foi inventando e pensando acerca da vida futura. Se você, por exemplo, vai ler alguns diálogos de Platão, já bem antes de Jesus, Platão descreve os campos elíseos, o Tártaro, o que seria, no caso cristão, equivalente ao céu e o inferno. Mas são descrições especulativas, é alguém imaginando como deveria ser a vida após a morte do corpo. Então, era resultado de uma especulação filosófica, sem uma base empírica, sem a experiência acerca da vida após a morte. Nós vamos encontrar a mesma coisa nas diversas doutrinas espiritualistas que estão presentes aí nas principais religiões, onde a noção de céu, inferno, purgatório são noções criadas pela imaginação dos homens, sem apoiar-se nas experiências. Então, Kardec vai comparar essas doutrinas espiritualistas sobre céu, inferno, anjo, demônios, penas e recompensas futuras com a visão espírita. O que o espiritismo entende por céu, por inferno, por purgatório, como o espiritismo compreende as penas e recompensas, o que vai acontecer com a alma desde o momento em que a morte chega e na sua vida espiritual. Então, veja a importância desse livro, porque como todos nós, sem exceção, vamos morrer, temos que nos preparar para a morte. Temos que saber em que condições morreremos melhor, como teremos uma passagem melhor, que é o que ocorre logo após a morte do corpo, e como viveremos na vida espiritual, como será a nossa vida. Então, a importância de conhecer com detalhes cada capítulo desta obra para a gente poder se preparar para a morte. Há pessoas que, quando você fala em morte, elas batem na mesa, elas já ficam com medo, não gostam de falar do assunto. Mas essa é uma atitude infantil, porque a pessoa vai morrer. Não adianta ela tentar escapar do tema, ela tem que se preparar, já que a morte é um fato que vai acontecer com ela, e um fato que ela nunca vai conseguir impedir que aconteça. Então, diante de uma realidade que eu não consiga impedir, só tem um jeito maduro, não infantil, encará-la de frente, olhar para a morte de frente, estudando as condições de vida após a morte do corpo. Então, nessa primeira parte admirável, chamada doutrina, Allan Kardec coloca aí esses capítulos que vão nos explicar todas essas noções que são antigas na história do pensamento humano. Como eu disse, já em Platão vamos encontrar narrativas acerca dos campos elíseos e do Tártaro, como vamos encontrar em todas as tradições religiosas a ideia de uma vida após a morte, de um céu, de um inferno, de um sofrimento ou de uma alegria após a morte do corpo. Então, encarar o tema de frente, estudá-lo e não fugir dele com medo de pensar nessa temática, porque a morte vai lhe pegar. E a hora que pegar, é melhor você estar prevenido. É até uma atitude de prudência, a gente se preparar para algo que necessariamente irá acontecer. Na segunda parte, que Kardec deu o título de exemplos,
Kardec vai agora apresentar exemplos de como essa doutrina foi construída e, de fato, ouvindo os espíritos, para que eles descrevem a própria situação. Então, veja que algo importante. Ele vai começar esse capítulo Exemplos, tratando de um tema inicialmente muito importante, antes de entrar em todos os exemplos, que é o tema da passagem, ou seja, o período que se dá logo após a morte do corpo. Esta passagem. Porque, como observa Kardec, a morte não é simplesmente o atravessar de uma porta. Não é isso. Você teria aí, como se fosse numa metáfora, um corredor longo ainda que percorrer até assumir a sua condição de espírito livre, que se dá após a passagem. Esse período, esse processo de morte, pode demorar de algumas horas a dias e até a meses, em casos raros até a anos. Então, esta passagem, em que Kardec vai colocar um elemento chave nessa passagem, que é exatamente a perturbação espiritual. É o processo em que, durante a passagem, o espírito ainda não tem todas as suas percepções de espírito livre. Alguns acham que ainda estão vivos, que estão ocupando o corpo, não acreditam que morreram, não conseguem enxergar o mundo espiritual de forma plena, tem ainda dificuldades de memória, não lembra de vidas anteriores, não lembra mesmo da passagem dele durante o sono pelo mundo espiritual. Então, a memória fica ainda difícil, a percepção fica difícil, as sensações dele são confusas, que é o período de perturbação espiritual, que varia de indivíduo para indivíduo. E Allan Kardec explica nesse capítulo primeiro da segunda parte, Exemplos, quais são as condições para que essa perturbação seja mais curta possível. Então, há espíritos que a perturbação praticamente não existe. Logo após a morte do corpo, num tempo muito curto, ele já assume a condição de espírito livre. Ao assumir a condição de espírito livre, eles se lembram do passado, se lembram de tudo que foram, têm a percepção plena do mundo espiritual, mas esses são casos mais raros, daqueles espíritos que não sofrem tanto a influência da matéria, pelo desapego, pelo amor ao próximo, por cultivar bons sentimentos, por praticar a lei de Deus, por não cometerem crimes. Então, essas pessoas têm uma passagem rápida. Mas varia de indivíduo para indivíduo esse tempo, e varia também com o tipo de morte, a morte acidental, a morte natural. Tudo isso são elementos que determinam o tempo e o processo de perturbação espiritual. Vai depender das condições morais do indivíduo que morreu. Então, Kardec explica essas condições e, mais ainda, de que maneira a gente pode diminuir a perturbação espiritual logo após a morte do corpo. Então, a gente tem que se preparar para esta passagem, como temos que nos preparar para depois da passagem, que é a vida no plano espiritual, na condição de espírito livre. E para que a gente não ficasse só aí na teoria, Allan Kardec, então, vai fazer o quê? Vai mostrar que tudo isso que ele colocou na primeira parte, doutrina, e nesse primeiro capítulo da segunda parte sobre a passagem, que isto é a representação da realidade. É aquela exposição teórica inicial, é o reflexo dos fatos. Os fatos apoiam e explicam e justificam a própria teoria. Então, ele vai pegar vários exemplos e vai agrupar esses exemplos de acordo com várias categorias. Ele vai, então, vai convocar, vai evocar espíritos, primeiro, felizes, espíritos que tiveram uma passagem muito curta, que tiveram uma vida digna, que viveram eticamente, para ouvir a descrição desses espíritos acerca de como foi a passagem deles e como eles vivem no mundo espiritual. Então, veja que coisa, você vai ver os exemplos, os próprios espíritos descrevendo como foi a passagem ou o passamento e como foi a vida, e como é a vida deles no mundo espiritual. Então, ele vai pegar os espíritos felizes, depois ele vai pegar os espíritos de condições medianas,
que ainda não são aqueles que se libertaram completamente dos desejos maus, mas ainda cultivam desejos maus e coisas boas. São esses espíritos de progresso mediano. Depois ele vai evocar os espíritos sofredores, para que a gente entenda por que eles estão sofrendo. E os espíritos vão descrever como foi sua passagem, como é a sua vida após a morte. O mesmo ele vai fazer com os suicidas, e ele vai evocar diversos tipos de suicidas para relatarem como foi a sua passagem e como estão vivendo no mundo espiritual. Depois ele vai convocar espíritos ainda mais atrasados, por exemplo, criminosos arrependidos, pessoas que cometeram graves crimes e que se arrependeram desses crimes, como foi a passagem deles, como foi a vida e como é a vida logo após a passagem. E ele vai fazer o mesmo com espíritos endurecidos, ou seja, que não se arrependem do mal que fizeram, o que acontece com eles na passagem, o que acontece com eles na vida espiritual. E depois, por fim, Kardec vai tratar do que ele chamou de expiações terrestres, aqueles espíritos que tiveram uma vida muito dura, desde um indivíduo que desde criança teve uma deficiência mental muito grande, aquilo que no século XIX era chamado uma idiotia, até aqueles que têm profundas dores e sofrimentos desde cedo, que passam por expiações muito difíceis. Então, Kardec vai conversar com vários deles para saber também o que aconteceu na passagem, o que aconteceu após a passagem na vida espiritual. Então, veja, esses exemplos são exemplos que Kardec escolheu, de muitos mais que ele dispunha, mas ele fez questão de coletar os exemplos que são modelos, para que a gente pudesse aprender com esses exemplos, olhar a nossa própria vida e tentar nos encaixar. A gente tem que se preparar para a morte. Então, a gente tem que, ao estudar esses exemplos, saber, bom, eu estou em que condições de todos esses exemplos? Em que condições eu me encaixaria dentro dessa teoria? Bom, se eu estou aqui, quais serão as consequências durante a passagem? Quais serão as consequências após a passagem? Então, que cada um aprenda para se preparar. Esse é o objetivo. A gente viver na Terra da melhor forma possível para ter uma vida espiritual mais feliz. Às vezes a gente esquece disso, que a vida na Terra é muito curta. Uma pessoa muito teimosa aí dura 100 anos, 100 e pouquinho. Cada um de nós tem hoje a média de vida 70, 80 anos, varia aí de várias condições, mas o que é 100 anos de vida muito curto comparado com o tempo de vida na erraticidade, no mundo espiritual, que é muito mais longo. Às vezes o indivíduo fica 100 anos aqui e alguns milhares de anos na vida, na erraticidade, para depois encarnar de novo. Então, ele esquece que se ele não se preparar, se ele não aproveitar esses 50, 60, 80, 100 anos aqui, ele vai viver muito mais tempo no mundo espiritual. E ele poderá estar lá muito infeliz, porque não soube viver aqui na Terra de tal maneira a preparar-se para uma vida espiritual muito mais feliz. Então, que ele não se iluda, Deus não o fez para viver nesse corpo. Esse corpo é uma passagem provisória de um processo evolutivo. A alma é imortal e ela vive mais tempo na condição de espírito livre do que na condição de espírito encarnado. Então, que a gente não se apegue ao mundo corporal como se ele fosse a última realidade. Ele é apenas uma passagem curta e a gente tem que se preparar para a verdadeira vida. E aí eu convido vocês para encerrar aqui esse nosso bate-papo, que vocês podem abrir lá na Kardecpédia, colocar lá na lupa de busca a seguinte mensagem do Espírito Pascal, quando ele vai falar da verdadeira propriedade lá
no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, que vocês coloquem lá a verdadeira propriedade, vocês vão encontrar um texto admirável do Espírito Pascal, falando de como você tem que se preparar para esta viagem que todo mundo vai fazer, que é a viagem da morte. E Pascal fala que muita gente só se preocupa aqui, quer conquistar apenas os valores sociais e de riquezas aqui, esquece de conquistar a riqueza necessária para uma vida no mundo espiritual verdadeiramente feliz. Então, eu recomendo que vocês leiam esta mensagem admirável e vamos colocá-la em prática, porque se não nos prepararmos para esta que é a realidade definitiva, que todos nós chegaremos lá, que é depois da morte, se nós não nos prepararmos por isso, nós vamos estar muito mal preparados e vamos nos arrepender de termos morrido e não termos nos preparado para a verdadeira vida. Então fica aí o convite para vocês mergulharem nessa obra admirável do Céu e o Inferno, em cada detalhe, em cada frase, aprendendo e colocando em prática as recomendações que Kardec e os Espíritos fizeram nessa obra admirável. Com isso, eu passo aí para as questões. Muito obrigado. A Kardecpédia, né? E eu indiquei algumas coisas para o pessoal fazer o acesso à Kardecpédia. É bem fácil, né? Kardecpedia.com. Vou voltar com o site aqui para a gente falar um pouco sobre ele. Então, ele está disponível aqui, né? Aqui o pessoal vai poder fazer toda a consulta em relação ao livro também, o Céu e o Inferno, e a passagem que o senhor disse lá. Não é isso? Isso aí. A pessoa fica fácil, se ela quer encontrar algum tema, basta digitar o tema ali na lupa, fazer a pesquisa que vai apontar a obra onde tem aquele tema, ok? O site é bem fácil, é kardecpedia.com. E quem gosta de usar aplicativo, está saindo esta semana agora, inclusive a atualização, aqueles que já têm, esperem que a atualização já está sendo feita na loja Google, acho que já está saindo, e na loja Apple deve sair essa semana a atualização também do aplicativo, aperfeiçoando a navegabilidade, corrigindo alguns pequenos errinhos que tinha lá no aplicativo. Então, quem quiser, é de graça também baixar o aplicativo. A diferença do aplicativo para o site é que no aplicativo você pode estudar offline, você não precisa estar conectado à internet. Já no site você precisa estar conectado. Então, o aplicativo você pode estudar as 23 obras de Kardec dentro do avião, se não tiver conexão, num lugar que não tenha conexão, você pode continuar estudando as 23 obras de Kardec pelo aplicativo, sem nenhuma necessidade de conexão à internet, ok? Só também tem o Kardec Play, né? Queria que você falasse um pouco sobre ele. O Kardec Play é um dos aplicativos do Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec, do IDEAC. O objetivo aqui é explicar as obras de Kardec em vídeos, porque às vezes a pessoa fala, puxa, eu gostaria de ler, mas tem alguém explicando. Na verdade, é isso mesmo. Cada item das obras é lido e explicado. Assim, cada pergunta de O Livro dos Espíritos está sendo explicado, cada item do Livro dos Médiuns está sendo explicado, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vai havendo, ao mesmo tempo, a leitura da obra com a explicação daquilo que está sendo dito. Então, é um curso mesmo, é como se fosse um curso didático em vídeo, explicando de início o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho, e para o próximo ano deverá entrar também a Gênese e o Céu e o Inferno. Então, quem quiser conhecer os projetos do IDEAC, desse instituto, poderá entrar aí nessa página, ideac.com.br, conhecer os projetos do IDEAC e participar aí do IDEAC. Divulguem os projetos, porque esses projetos visam levar Kardec para o mundo, são projetos multilínguas. O Kardecpédia está em 4 idiomas, estamos trabalhando para colocar em outros. O Kardec Play já está legendado em 6 idiomas, as explicações da obra de Kardec. O Kardec Books é a editora da Casa Espírita que produz os livros, e o Kardec.blog é um site que tem vários artigos explicativos da obra de Allan Kardec. Então, quem quiser conhecer, entre aí no site que poderá, então, acessar os projetos do IDEAC, ok?
Certinho, então, professor. Vou colocar algumas perguntas. Vou começar aqui pelo Rui Carneiro, foi o primeiro a fazer pergunta. O Rui pergunta o seguinte: existem locais no mundo espiritual que sejam destinados a sofredores, revoltados e bem-aventurados? Muito boa questão. Lembra, essa é uma questão que Kardec vai discutir já no início do céu e inferno, quando ele vai tratar do céu e do inferno. Ele vai mostrar que céu ou inferno, felicidade ou infelicidade, alegria ou sofrimento, são estados interiores da alma, de acordo com o seu mundo interior, de desejos, de valores, o seu comportamento, a sua conduta. Portanto, onde estiver o indivíduo desequilibrado, ele estará em desequilíbrio. Não há um local fixo onde ele sofreria. Por quê? Porque o sofrimento é resultado do seu mundo interior e não resultado de alguma coisa exterior. Kardec vai mostrar o universo inteiro é obra de Deus. Não há lugar que não seja sagrado. Todo o universo é obra de Deus, em todo lugar. O que é sagrado ou deixa de ser sagrado é o mundo interior da criatura, aquele que tem desejos maus, pensamentos maus, sentimentos maus, que descumpriram a lei de Deus, ele sofre as consequências, independente do lugar em que ele se encontra. Claro que esse indivíduo que cultiva maus pensamentos, desejos ruins, que pratica o mal, ele convive com outros do mesmo tipo. Então, o seu ambiente de convivência são com espíritos da mesma natureza moral. Então, ele não vai, por exemplo, enxergar espíritos mais evoluídos, a não ser que esses espíritos desejem se tornar visíveis para eles. Eles não vão poder se deslocar deste mundo de provas, expiações e ir para um mundo feliz. Então, as suas percepções, o seu espaço de convivência também é determinado por essas condições. Então, quem cultiva maus pensamentos, desejos, quem pratica o mal, conviverá no mundo espiritual, tanto com suas vítimas, quanto com outros espíritos que cultivam o mesmo tipo de desejo, pensamento e conduta. Então, ele não vai poder conviver com aqueles mais evoluídos. Ele vai conviver com as vítimas e com aqueles que cultivam os mesmos pensamentos. Então, é claro que eles podem se agrupar, é claro que eles estão num ambiente comum, porque eles estão no mesmo nível evolutivo. Mas, em toda parte, quando o indivíduo se modifica, se transforma interiormente, ele melhora as suas percepções, ele melhora a qualidade fluídica do seu perispírito, saindo da convivência desses espíritos do mesmo nível e indo para a convivência de espíritos mais evoluídos. Então, há uma estratificação por grau evolutivo. Quanto mais cultiva maus desejos, vai conviver com aqueles que cultivam o mesmo tipo de pensamento, ok? Ok. A gente tem mais uma outra pergunta aqui, da Solange. Eu gostaria que o senhor explicasse para ela sobre a situação dos suicidas descrita na obra de Kardec. Muito boa, Solange. Primeiro, eu recomendo você, viu, Solange, que entra aí na Kardecpédia, lá no Céu e Inferno, vai lá na segunda parte, Exemplos, pega o capítulo dos suicidas, e você vai ler os diversos exemplos de espíritos suicidas que Kardec evoca. E você não vai ter dois casos iguais, nem de passagem, nem de vida após a morte. Porque o suicídio depende muito do mundo interior da pessoa, o que levou essa pessoa, quais são os motivos que levam essa pessoa a fazer aquela ação. Esses motivos, essas intenções, seus desejos, seus sentimentos importam muito. Então, cada caso é um caso, mas há uma regra geral: todo suicida vai se decepcionar, porque ele não vai encontrar com aquilo que ele queria. Se ele suicidou para se livrar de problema, ele não vai se livrar. Se ele se suicidou para encontrar-se com alguém que ele ama, ele vai ter a desilusão de não encontrar-se com aquele que ele ama. Então, Kardec mostra
A regra geral para todo suicida é a desilusão, porque aquilo que ele queria realizar com o suicídio não vai acontecer. Há suicidas que se mataram porque queriam deixar de viver. Ele vai sofrer a desilusão de continuar vivendo. Então, cada caso é um caso, por isso que não dá para traçar uma regra geral para todos, a não ser esse conceito moral que eu coloquei da desilusão. Não vai atingir o objetivo pretendido. Vai criar mais problemas, mais dores, tanto na vida espiritual quanto na vida após a morte. Mas há muitos casos diferentes, há casos de atenuantes, e Deus sempre concede a qualquer que seja aquele que infringe a lei a oportunidade de reparar o mal praticado. Lembra que na visão espírita não há inferno, não há lugar de tortura, não há um lugar em que o indivíduo vai ficar ali preso e pagando sem ter a oportunidade de reparar. Nada disso. Todo lugar é sagrado, os bons espíritos, o anjo guardião do suicida tenta ajudá-lo a sair daquele estado de perturbação. Ele vai sofrer consequências, mas ele sempre terá a oportunidade de reparar, de refazer o caminho. Daí a importância da nossa ajuda, da nossa prece, de pedir ao anjo guardião dele que o ampare, que ele tenha fé em Deus, que ele se arrependa do ato que ele fez, que ele busque o porto da salvação, porque sempre Deus deixa a porta aberta para que ele possa refazer o seu caminho, ok? Ok, professor. Tem mais uma pergunta aqui do Parente Júnior. Ele está perguntando para o senhor o seguinte: qual a distinção, vou colocar na tela aqui para a gente ler junto, qual a distinção e delimitação entre separação e perturbação no processo da passagem? Em que momento o espírito pode ficar inconsciente e qual o papel da prece neste processo? Muito, muito importante essa questão. De novo, eu recomendo lá, não só o parente, mas aqueles que ouviram a pergunta, buscarem lá no Céu e Inferno, segunda parte, esse capítulo que trata da passagem ou do passamento. Alguns tradutores traduziram como passagem, outros como passamento, que é a mesma coisa, a fim de entender todo esse processo, que começa com a separação, que ocorre no início da morte, quando as forças físicas e os órgãos param de funcionar. Hoje, como se diz, quando há a morte realmente do corpo, não tem jeito dos órgãos voltarem a funcionar. Aí começa o processo de separação entre o perispírito, que é o órgão que liga o espírito ao corpo, que é esse corpo espiritual que permite a ligação da alma ao corpo ou do espírito ao corpo físico. Então, esse processo de separação varia de indivíduo para indivíduo. Ele pode ser doloroso, dependendo do indivíduo. Quanto mais apegado é o indivíduo ao corpo, ele sente os resultados desse processo de separação, que já é o início dos processos de chamada perturbação espiritual, em que, se os laços que o ligam ao corpo são muito intensos, ele tem dificuldade de ter as percepções como espírito. Ele fica num estado confuso, de alguém que não sabe onde está, o que está acontecendo. É esse estado que, às vezes, você chama de inconsciência, no sentido de não ter consciência como estando no corpo, porque o espírito não para de pensar. Muito cuidado, não se pode usar a palavra inconsciência no sentido absoluto, como se ele parasse de pensar. A alma nunca para de pensar. O pensamento é um atributo essencial dela, então ela está pensando sempre. É impossível a alma parar de pensar. O que acontece é que esse seu pensamento é confuso, porque o pensamento é fruto da percepção. E como ele está ainda vinculado um pouco ao corpo, se ele foi muito agarrado ao corpo pelas paixões, pelos desejos ruins, é claro que ele vai ter dificuldade de se ver. Ele não sabe se está morto, se está vivo, ele não consegue ter uma percepção clara do entorno, isso gera confusão, um estado de confusão que varia de indivíduo para indivíduo e pode durar aí
muito tempo ou pouco tempo. É a hora que, por exemplo, quem é espírita deve entregar-se à oração, o espírito sentindo a hora da morte deve já começar a fazer sua prece, a pedir ajuda do seu anjo guardião para ajudá-lo nesse momento de separação, nesse período de perturbação espiritual, para sair o mais fácil desse período. A importância dos familiares, das pessoas que acompanham, orar para esse indivíduo que está nesta fase inicial de morte, para que ele possa tomar o mais rápido possível consciência do seu novo estado, saindo dessa situação própria da perturbação espiritual. Então, eu recomendo a leitura desse item do Céu e Inferno, porque ali tem todos os detalhes, tem todas as condições, o que não seria possível a gente aqui ficar alongando exatamente em todos os detalhes dessa separação e dessa perturbação, ok? Ok. Professor, tem mais uma outra pergunta da Ana. Ela pergunta o seguinte: se não existe um local determinado, como podemos compreender a colônia e o umbral? Muito boa pergunta. Como é que você deve compreender? É a visão do autor espiritual que escreveu sobre aquele fato. Ele escreveu a forma que ele entendeu e colocou o seu pensamento. Então, de fato, essa pergunta deveria ser dirigida a esse espírito, para que ele pudesse dar os esclarecimentos, porque é a forma como ele colocou. Todas as vezes que vamos ler descrições dos espíritos, nós temos uma dificuldade. Qual é a dificuldade? De saber o que é descrição literária, estilo literário, forma de representar aquilo que ele quer da realidade. E Kardec já observa isso há muito tempo, tanto na Revista Espírita quanto em outras obras. Por exemplo, quando lá no Céu e Inferno, ele vai falar do inferno, ele chega a descrever e a falar dos sonhos de Santa Teresa. A Santa Teresa relata que esteve no inferno, descreve os detalhes desse inferno. E Kardec, então, vai explicar que essas eram as descrições a partir do que ela acreditava, do que ela pensava. Então, muitas vezes, os espíritos têm seu estilo, seu jeito de escrever, de representar a partir de suas crenças, daquilo que ele acreditava, e ele, então, encontra um jeito de descrever. Por isso a dificuldade, por isso Kardec nunca entrou desses detalhes, porque ele sabe que esses detalhes, muitas vezes, são construídos por aquele que escreve, por aquele que apresenta a sua visão, a sua forma de compreensão da realidade que ele esteja vivendo. Então, é muito importante a gente tentar separar o que é estilo literário, o que é ficção, o que é o ponto de vista de quem descreve, daquilo que é a realidade da vida espiritual. Então, por isso, a importância do estudo comparativo, comparar autores, olhar para perceber a lógica ou não da descrição, e tentar separar aquilo que na descrição é ficção, é estilo literário, daquilo que constitui a realidade. Às vezes o autor está preocupado em dar um ensinamento moral e cria um contexto ou uma descrição para aquele ensinamento. Mas a preocupação dele, às vezes, era o ensinamento moral e a descrição era apenas secundária, era um estilo literário do autor. Isso aconteceu já no século XIX. Vários espíritos que faziam suas descrições, seus estilos, e Kardec questionava, dizendo, bom, mas é a realidade? Não, esse é o estilo, essa é a forma de descrição, é a forma como o espírito pensava acerca do assunto ou encontrou para explicar a sua visão, o seu ponto de vista. Mas o que Kardec deixa claro na sua obra é que não há lugar circunscrito nem para as dores, nem para as alegrias. O estado de alegria ou de dor é um estado interior da criatura e não um lugar de dor ou de sofrimento, ok? Como ocorre o chamado vampirismo por espíritos que desencarnam pelo uso de álcool e outras drogas? Eles usam os encarnados para sentirem as sensações materiais? Muito boa questão. O Kardec não usa essa expressão. O que Kardec descreve em O Livro dos Espíritos e em outras obras é que os espíritos se reúnem de acordo com seus desejos, gostos, tanto estimulando as nossas paixões, quanto sendo por elas estimulados. Então, por exemplo, o indivíduo que cultivou paixões corporais, como foram ditas aí, com o uso de drogas, se ele desencarna, vai para o mundo espiritual e ainda cultiva esses desejos, claro que às vezes ele vai para
os ambientes onde os homens estão cultivando e realizando esses desejos, porque eles são atraídos por esses desejos. E Kardec vai dizer, e aí está a dor, o sofrimento dele, porque ele não pode realizar o desejo, ele não tem um corpo como o nosso, um corpo físico, que lhe permitisse sentir as sensações que o álcool, que a droga produz nele. Então ele se frustra mais ainda, porque o desejo fica só no nível do desejo. Então ele se dirige a esses lugares em que pessoas estão praticando esses maus hábitos, e aí se frustram mais ainda, porque eles não conseguem ter as mesmas sensações que os encarnados têm. E Kardec chega a dizer lá no capítulo 2º, último capítulo da 4ª parte do Livro dos Espíritos, quando trata das penas e gozos futuros, que às vezes alguns espíritos, inclusive, quando querem manter outros espíritos imperfeitos sobre a sua influência, costumam levá-los a esses ambientes, conduzi-los, induzi-los a que eles vão para esses ambientes, os convidando para que vão a esses ambientes, para mantê-los prisioneiros do desejo. Então, eles ficam com o desejo e gera sempre o sofrimento. Um desejo que não pode ser realizado. Isso a gente vai encontrar, por exemplo, mesmo no caso da gula. Kardec descreve textualmente o caso da gula numa mensagem extraordinária na revista, quando ele vai evocar um espírito gastrônomo que vai relatar o seu desejo de alimentação e como ele se frustrava, porque ele tinha o desejo de comer, comer, comer. Ele ia para os lugares onde tinha uma mesa farta, ficava aguçando o desejo, mas ele não pode se alimentar. Ele não tem um corpo físico, um estômago que ele pudesse comer e sentir a mesma sensação que os encarnados estavam sentindo. Então, pode acontecer desses espíritos que mantêm esses hábitos ruins e que conservam esses desejos após a morte, não se libertam desses desejos, e irem para ambientes onde encontram pessoas que cultivam os mesmos hábitos e ficam ali se alimentando no campo do desejo, estimulando um desejo, já que eles não podem satisfazer esse desejo. Então, é um sofrimento terrível, porque ele se frustra o tempo todo, já que ele não tem o desejo realizado. E ele se atrasa, porque ele permanece na ilusão de que aquele desejo é a felicidade. E então ele deixa de avançar, deixa de progredir, até que ele vai romper essa ilusão, pedir uma nova existência corporal, a fim de se libertar desses desejos, desses hábitos ruins que só levaram ele, quando encarnado, a estados de dor e sofrimento. Então, esse processo ocorre dessa influência recíproca em que espíritos com desejos se vinculam a pessoas com desejos semelhantes e com a frustração do espírito, já que o encarnado satisfaz o desejo, o desencarnado não consegue satisfazer, ok? A questão é a seguinte: as muitas moradas na casa do Pai também são imaginações das pessoas? Muito boa. Primeiro você tem que interpretar esta frase. Kardec vai interpretar muito bem essa frase lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo exatamente em que ele vai discutir essa frase de Jesus, que há muitas moradas na casa do meu Pai. E Kardec vai mostrar que Jesus está falando dos diversos planetas do universo, das diversas habitações dos espíritos. Então, eu recomendo que a pessoa vá ao Evangelho segundo o Espiritismo, pegue exatamente na Kardecpédia, pode botar lá, há muitas moradas na casa do meu pai, que vai encontrar o item correspondente em que Kardec explica esta frase de Jesus, ok? Professor, tem uma outra pergunta aqui, da Ana Paula Capanema. Ela deseja um bom dia para o senhor e pergunta o seguinte: se um suicida com programação para 60 anos de vida interrompe sua encarnação aos 30 anos, os outros 30 remanescentes deverão ser vividos em outra existência? Há alguma regra para isso? Muito boa pergunta. Você mesmo vai poder responder se você pensar que não pode haver uma matemática simples, porque cada suicídio é um suicídio, depende das condições que motivaram, que levaram o indivíduo ao suicídio. Então, essa regra não faz sentido algum, porque não é uma coisa assim, eu tinha planejado viver 60, me matei aos 30, mas não é assim. O que levou você
a esse estado? O que levou você a cometer, seja o suicídio direto, ou seja o que a gente chama aquele suicídio indireto, em que a pessoa vai se matando dia a dia por suas escolhas, por seus vícios. Então, cada contexto é um contexto. O que se sabe é que aquele que tirou a vida antes do término, que só cabe a Deus definir quando é o momento da morte, nós não somos proprietários absolutos do nosso corpo, somos proprietários relativos. O corpo é como se fosse uma casa de aluguel, não nos pertence absolutamente. Só cabe a Deus destruir essa casa, não nós, ou seja, só Deus cabe dizer o momento em que o corpo deve morrer, não cabe ao homem estabelecer isso, ele não é o dono absoluto do corpo, como não é o dono absoluto dos bens materiais que ele conquistou honestamente. Mesmo os bens conquistados honestamente pelo homem, ele não é proprietário absoluto, ele é proprietário relativo, ele é um usuário desses bens que vai ter que prestar contas a Deus do bem ou mau uso que ele fez. Mesma coisa com o corpo. Então, se esse indivíduo cometeu suicídio, seja direto, dando um tiro na cabeça, tomando algo que extingue a vida em pouco tempo, ou se ele foi se matando por excesso e por abusos, cada caso é um caso que levou isso. Ele vai sofrer as consequências disso. Essas consequências vão ocorrer desde a passagem à vida espiritual e as novas provas e expiações que ele terá que escolher na vida futura, que não tem nenhuma relação com quanto tempo faltou ou deixou de faltar, porque cada caso depende de muitas circunstâncias e o tempo é absolutamente irrelevante. O importante é como ele vai ter que reparar o mal praticado. Qual foi o prejuízo que ele causou para si e para os outros com o seu suicídio? Porque, às vezes, o suicídio ele causou prejuízo só para si. Mas suponha que ele era um pai de família, que tinha responsabilidades na educação de filhos, no sustento da família e se matou. Ele causou problemas para muita gente, que vai gerar um processo de reparação para ele em vidas anteriores muito mais longo. Muito mais longo será o processo de reparação, porque ele não prejudicou só a si próprio, ele prejudicou várias outras pessoas que dependiam dele. Então, cada caso é um caso. E Kardec não coloca o tempo como esta variável, mas exatamente os motivos, os desejos e o mal que ele tenha praticado. Qual é a intensidade desse mal, a gravidade desse mal, qual é a dimensão do mal que ele praticou ao suicidar. É isso que vai definir a sua vida no mundo espiritual e as próximas existências de prova e expiação que ele terá que escolher e viver, ok? Tem mais uma pergunta aqui, professor, da Bianca Lúcia. Ela está perguntando quanto tempo, em geral, vivemos no mundo espiritual, né, antes de reencarnar novamente. Não tem uma regra geral de tempo, e nem poderia ter, porque isso vai variar de indivíduo para indivíduo, vai variar de várias circunstâncias que a gente aqui não consegue perceber as necessidades de progresso. O que se percebe em linhas gerais, e nós vamos encontrar isso em vários exemplos que Kardec dá, é que quanto mais evolui o espírito numa vida corporal, quanto mais ele aprende, quanto mais ele cresce, mais demorado vai ser para ele escolher uma nova existência corporal, em geral. Por quê? Porque ele já aprendeu o suficiente com essa. Então, pode demorar mais, ele tem que esperar a sociedade evoluir mais para ele vir num outro contexto, porque tudo que ele podia aprender e ser útil, ele foi. Então, ele pode demorar mais para retornar, como ele pode retornar antes numa missão que se apresentou, ele saiu bem naquela vida e ele se apresenta para uma missão que ele tenha que retornar rápido. Mas, em geral, quanto mais você aprende, exerce o bem e cresce na vida corporal, mais distante fica no tempo a própria existência corporal. Mas também tem aquele que foi uma vida ruim e ficou muito tempo no mundo espiritual, até porque ele tem liberdade de escolha. Se você recorrer lá num dos exemplos que está lá no Céu e Inferno, você vai encontrar lá entre espíritos sofredores o caso de um espírito que Kardec descreve, que já estava há mais de 200 anos no ócio no mundo espiritual. No ócio, sem fazer nada, sem se ocupar.
E quando ela é convidada a orar, nem orar ela quer, porque ela não quer nem fazer o esforço de se concentrar. Você vai encontrar casos, por exemplo, do espírito de Castel Nodari, que está lá também no Céu e Inferno, que ele estava já há séculos no mundo espiritual, vivendo dentro do ambiente daquele espaço onde ele cometeu o seu crime. Então, você vê, olha, um espírito atrasado, endurecido, que demorou muito, ia demorar um bom tempo, já estava alguns séculos, para reencarnar. Então, não há regra de tempo específica, mas é a regra do bom senso. Se você fez um bom uso, se você aprendeu bastante naquela escola, naquele lugar, é natural que você demore um pouco para voltar, exatamente porque você fez bem a lição de casa. Porque a vida no plano espiritual é muito melhor do que a vida corporal, não se iluda quanto a isso. O mundo espiritual, o perispírito, não tem a densidade do corpo físico, ele não tem necessidades orgânicas, você não tem essa estrutura análoga ao corpo, essa vida de conflito, de ter que lutar para sobreviver, para se manter. O perispírito não precisa de comida, de alimento para se manter. Então, a vida no plano espiritual é mais livre. É por isso que quando você vai ler a obra de Kardec, você vai se encantar com a forma como os espíritos se referem a vida corporal. Ele chama isso aqui de uma prisão, e falam que morrer é uma libertação. Você vai encontrar isso em várias passagens. Basta você colocar a palavra libertação para você vai ver quantas vezes os espíritos falam de que a vida na Terra é como se fosse uma prisão, porque o corpo bloqueia as percepções da alma. O corpo gera dores e sofrimentos próprios dos desgastes da matéria. Então, viver no mundo espiritual é muito melhor do que viver no mundo corporal, para o espírito que avança. Então, é claro que Deus não podia fazer com que aquele que viveu na Terra, que aproveitou ao máximo, que foi útil, que fez o bem, que ficasse voltando toda hora na Terra, né? Seria fazê-lo passar por vida de dor e sofrimento toda hora, enquanto no plano espiritual ele é muito mais livre para aprender, para poder conhecer novas realidades. E é claro, como se ele ainda não atingiu o estado de espírito puro, ele vai ter que voltar em mundos corporais, e às vezes nem na Terra. E Kardec vai dizer para a gente se preparar para não voltarmos mais na Terra, a não ser em missão. Olha que recomendação. Cada um se esforçar para vencer seu ciúme, sua raiva, sua inveja, seu ódio, praticar o bem, cumprir a lei de Deus, para não ter que voltar mais na Terra, a não ser numa missão. Ou seja, que a próxima encarnação fosse num mundo muito melhor que o nosso, em que o corpo não tivesse essas limitações que o corpo material terrestre tem. Então, veja o bom senso. Aquele que aprende mais, que foi útil, que serviu mais, deverá demorar mais tempo para voltar aqui. Ou podendo, se mudou completamente a sua natureza moral, ir até para mundos melhores do que o planeta em que nós estamos vivendo. Então, não há um tempo específico, mas apenas uma análise geral com o bom senso que caracteriza Kardec e os espíritos, ok? Professor, vamos para a nossa última pergunta, da Sueli. Ela pergunta o seguinte: em linhas gerais, quais as etapas da morte? E aí, com essa pergunta a gente finaliza, né? Infelizmente a gente teve outras perguntas, mas nosso tempo está esgotando aqui, né? Então, professor, gostaria que o senhor respondesse mais a essa para a gente finalizar. Muito boa. A gente poderia sintetizar como faz Kardec lá no Céu e Inferno, nesse capítulo Passamento. Você tem a primeira etapa, que é a separação da alma e do corpo, seguida da perturbação espiritual que decorre desse processo de separação. Essa perturbação espiritual é um estado diferente do estado seguinte, que é o estado de espírito livre. Então, veja, você está no corpo encarnado. Chega a morte, entra no processo de separação, seguido da perturbação espiritual. Essa perturbação espiritual varia no tempo de indivíduo para indivíduo, do tipo de morte, da forma como viveu sua vida. Pode durar minutos, como pode durar dias, meses e até anos, variando de indivíduo para indivíduo. Em regra geral, você vai encontrar isso lá na Revista Espírita, em regra geral, para um espírito mediano, aí que não teve
tantos apegos à vida corporal, nem foi o paladino da caridade. Em regra geral, 8 dias é um tempo razoável no processo de perturbação espiritual. Mas isso é apenas uma regra muito geral, que se aplica aos indivíduos que não estão completamente apegados e nem totalmente livres das paixões, dos desejos ruins, tá? E depois, passado esse período de perturbação espiritual, você entra no estado de espírito livre. Aí sim, você está agora na erraticidade, livre das percepções que o seu perispírito tinha durante o processo de perturbação espiritual. Então, agora você percebe a realidade própria que você pode perceber de acordo com o seu grau evolutivo, você tem a lembrança do seu passado, a recordação de tudo que você foi, e você começa, então, a ter a sua vida de espírito livre das influências do processo encarnatório e começa, então, a se preparar, aprender no mundo espiritual e se preparar para as provas ou expiações futuras. Então, você poderia aí colocar essas fases, a fase da morte com a separação, seguido da perturbação e depois a situação de espírito livre, vivendo com as percepções próprias de sua natureza espiritual. Se ele é espírito livre e avançou, ele vive no meio daqueles espíritos que estão no mesmo nível evolutivo. Se ele avançou mais, ele vai para o meio de espíritos mais evoluídos e assim em diante, já que a gente não faria sentido que todos os espíritos de todos os níveis se percebessem e interagissem o tempo todo. Então, é claro que a gente convive no ambiente próprio daqueles espíritos que estão no mesmo nível evolutivo que a gente foi capaz de conviver, ok? A Kardecpédia e o Kardec Play, né, para vocês aprofundarem nesse assunto, né? Infelizmente, realmente, o tempo é muito pequeno, foi 1 hora só, mas o professor Cosme está também nessas plataformas, né? Queria, professor, que o senhor falasse um pouco mais sobre elas, vou colocar as duas na tela aqui, para o senhor falar um pouco mais sobre essas duas plataformas, para o pessoal ter acesso a todos esses estudos. Bom, primeiramente o esclarecimento que essas plataformas não são de Cosme Massi, é do Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec, do qual eu sou apenas um diretor. Tem uma diretoria, um conselho, é uma instituição sem fins lucrativos, como toda a casa espírita. Então, ela começou como uma plataforma individual que eu e a minha esposa Lília construímos, mas depois criamos juntos com um grupo de amigos que constitui uma diretoria, um conselho, criamos essa Casa Espírita em Curitiba, cujo objetivo, que está lá quem entrar no IDEA, que é a divulgação do espiritismo, segundo Allan Kardec, para o mundo. Por isso o trabalho do IDEA, que é muito virtual e multilíngua. Então a gente tenta fazer tudo o que a gente pode em vários idiomas para levar a obra de Kardec para o mundo. A Kardecpédia é Kardec explicando Kardec. Então não tem nada ali de Cosme nem de nenhum outro autor, só tem Kardec. Tem tudo que Kardec escreveu, tem o que ele leu e a gente conseguiu, que ele cita na revista, que leu tal texto, que leu tal livro, a gente está indo atrás e está colocando lá no item obras e documentos que você acha naquele menuzinho verde ali, você pode ver várias obras que Kardec cita, leu e a gente tenta achar e colocar para você ter o contexto do que ele leu, do que ele recomendou, ou do que ele mandou ler, mesmo o contrário ao espiritismo. Então você tem tudo o que ele escreveu. Esse é o objetivo em termos de obra didática. Não é um site histórico, ele não tem a pretensão aí de colocar documentos de antes do período do Kardec, do Hipólito, nada disso. A preocupação dele é com a doutrina, é colocar aquilo que Kardec produziu, leu, escreveu. É claro que aí a gente colocou também em obras e documentos alguns livros que a gente localizou do Hippolyte Léon, alguns livros de pedagogia, de gramática francesa, de ensino de aritmética, mas o objetivo fundamental é divulgar as obras espíritas de Allan Kardec e aquelas obras que ele recomendou na Revista Espírita em outros livros. Então, esse é o objetivo. Kardec explicando Kardec. Por que a gente usa esse slogan? Porque você entra numa pergunta de O Livro dos Espíritos, na Kardecpédia, tem lá itens relacionados, mostrar itens relacionados, você vai achar uma outra obra, um outro texto que ajuda a entender aquela pergunta. Isso vale também
por um item do Evangelho. Você está lendo o item do Evangelho, você vai lá e mostrar itens relacionados, você vai achar um outro lugar de outra obra de Kardec que explica aquela mensagem do Evangelho, ou que ajuda você a entender aquela mensagem lá do Evangelho. Então, você tem as obras relacionadas entre si, não é só para fazer download. Mas se você também quiser fazer download, você vai encontrar na Kardecpedia, ali no menu, obras e documentos, download de várias obras de Kardec em muitos idiomas. Você tem em português várias traduções que as editoras disponibilizaram e que a gente coloca à disposição. Você tem os originais franceses de várias edições. Por exemplo, de O Livro dos Espíritos, você tem, do período de 57 a 69, 17 edições de O Livro dos Espíritos em francês, e você vai encontrar todas as 17 edições aí para baixar de O Livro dos Espíritos, com original francês, imagem, não é texto, é a cópia, tal como Allan Kardec publicou o livro. Então, você tem uma imagem do livro que foi publicado. Vale a mesma coisa para outras obras. Você tem várias, em vários idiomas, alemão, italiano, tem caso de russo, tcheco, tem vários, que a gente conseguiu livros de várias traduções e colocamos à disposição também para a pessoa do mundo que quer fazer download da obra, poder também ler a obra em outras línguas. Então, esse é o Kardecpedia, que é um projeto do IDEAC que tem como objetivo chegar a 10 idiomas. Esse é o nosso objetivo, a nossa meta do IDEAC, tentar colocar a Kardecpedia em 10 idiomas. Hoje ela está em 4. E a Kardecpedia, porque as pessoas nos mandam perguntas, questões, dúvidas sobre a obra de Kardec, então nós achamos por bem fazer cursos explicativos da obra de Kardec, lendo os itens, lendo as perguntas, lendo as mensagens, lendo os textos e explicando esses textos para ajudar a pessoa a entender. Então, quem quiser cursos, videoaulas de Cosme Massi explicando as obras de Kardec, vai lá no Kardec Play, que é a ferramenta de vídeo, de streaming de vídeo apropriada para você estudar com a minha ajuda. Minha forma de interpretar, meu jeito de fazer leitura da obra, você vai poder acompanhar. Então, você vai poder ler junto comigo e assistir às explicações da obra de Kardec. Tem vários temas aí que são explicados. Tem uma parte de filosofia espírita que a gente explica temas como liberdade, livre-arbítrio, desejo, vontade, caridade, prece, vários outros, como tem o estudo das próprias obras, do Livro dos Espíritos, do Evangelho, do Livro dos Médiuns, e em breve também teremos da Gênese e do Céu e Inferno. Então, tudo isso, videoaulas explicativas das obras de Kardec. Você pode usar o aplicativo, que a gente recomenda que você use o aplicativo, porque no aplicativo você pode fazer download quando você está numa conexão boa, para você ouvir depois. No site não tem como fazer download, vai ter que usar a sua banda de internet o tempo inteiro para ficar ouvindo o vídeo. No aplicativo, não, você escolhe o vídeo, faz download e pode assistir depois. Você pode assistir online ou você pode assistir depois, se você está dentro de um avião, você pode continuar assistindo as videoaulas sem precisar de internet. Por isso, o aplicativo ele é mais útil, mais fácil de usar, e você pode usar a qualquer momento, de onde estiver, sem precisar ter banda de internet, desde que você fez o download da obra pelo próprio aplicativo antes, ok? Então, aí está, os aplicativos estão na loja Apple e na loja Google. Você pode usar em qualquer aparelho que usa Android, qualquer aparelho que usa o iOS, ok? Professor, então, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco nesses 2 dias, né? Trazendo tanto conhecimento para a gente sobre essas 2 obras, né? Sobre a Gênese ontem e hoje sobre o Céu e o Inferno. Lembrando, pessoal, que quiser rever a palestra, ela está disponível tanto na Rede Amigo Espírita, como também no Facebook do Encontro Espírita do Sul de Minas, tá? É só procurar ou no Facebook ou no YouTube, que essas 2 palestras vão estar disponíveis, como as outras também, dos outros palestrantes que estiveram com a gente nesses 3 dias. Então, professor, muito obrigado mais uma vez, e a gente fecha com chave de ouro, né, esse nosso segundo Encontro Espírita do Sul de Minas, agradecendo a todos.
Eu Obrigado. viu? Muito obrigado a vocês, parabéns pelo evento, um abraço a todo aí o Cressu, a toda a equipe que organizou, vocês estão de parabéns, que Deus os abençoe e obrigado aos internautas que nos acompanharam. Muito obrigado a todos.